Já alguma vez acordou com o pescoço dorido, tão rígido que mal consegue virar a cabeça? Ou talvez com um braço completamente dormente, cheio daquela sensação de formigueiro que demora a passar? A maioria de nós simplesmente ignora estes sinais. Pensamos que é apenas um mau jeito, uma noite mal dormida. Mas e se eu lhe dissesse, como médico neurologista, que estes pequenos incômodos podem ser o sussurro de um perigo silencioso e devastador? A verdade chocante, que vejo nos meus pacientes mais vezes do que gostaria, é que a forma como deita a cabeça na almofada pode ser a diferença entre acordar revigorado ou não acordar de todo. Existe uma posição específica para dormir, uma que milhões de pessoas adotam todas as noites sem pensar duas vezes, que está a estrangular lentamente o fluxo de sangue para o seu cérebro, preparando o palco para um AVC durante a noite. É uma realidade dolorosa pensar que o nosso próprio refúgio, a nossa cama, se pode tornar num perigo, mas o segredo está em conhecer o risco para o poder eliminar. Neste vídeo, vamos desvendar qual é essa posição perigosa, por que é que ela afeta tão drasticamente as pessoas com mais de 60 anos e, mais importante, vamos aprender juntos as alterações simples e imediatas que pode fazer esta noite para proteger o seu cérebro e garantir um sono verdadeiramente reparador e seguro. Fique comigo até ao fim, porque a última dica que vou partilhar é algo que raramente se ouve e que pode mudar completamente a qualidade do seu descanso. Vamos então mergulhar neste assunto tão crucial. A posição de que falo, aquela que me causa arrepios como especialista do cérebro, é dormir de barriga para baixo. Sei que para muitos esta é a posição de conforto, aquela em que adormecem desde crianças. Parece inofensiva, até aconchegante. Mas deixe-me explicar o que acontece dentro do seu corpo quando adota esta postura durante horas a fio, noite após noite. Para respirar, quando está deitado de bruços, é forçado a virar a cabeça para um dos lados, mantendo-a nessa posição por um longo período. Esta torção extrema do pescoço não é natural. Imagine as artérias carótidas e vertebrais, as autoestradas vitais que transportam sangue rico em oxigênio do coração para o cérebro. Elas passam através do seu pescoço. Ao virar a cabeça de forma tão acentuada, está a comprimir, a quase esmagar, as artérias de um dos lados. Pense numa mangueira de jardim. Se a dobrar com demasiada força, o que acontece ao fluxo de água? Reduz para um fio ou para completamente. É exatamente isso que acontece com o seu sangue. Esta compressão pode diminuir drasticamente a quantidade de sangue que chega a partes cruciais do seu cérebro. Com a idade, as nossas artérias tornam-se naturalmente menos flexíveis e mais propensas à aterosclerose, que é a acumulação de placas de gordura. Esta combinação de artérias já ligeiramente endurecidas com a compressão mecânica da posição de dormir é uma receita para o desastre. O fluxo sanguíneo reduzido pode levar à formação de um coágulo, um trombo, que pode bloquear a artéria e causar um AVC isquêmico, o tipo mais comum de AVC. É um perigo silencioso porque acontece enquanto dorme. Você não sente, não se apercebe, até que o dano está feito. Além da compressão direta, esta posição exerce uma pressão imensa sobre toda a coluna vertebral, desde o pescoço até a zona lombar. A sua coluna não fica alinhada, o que pode levar a dores crônicas, hérnias discais e uma sensação geral de rigidez ao acordar, que muitos atribuem simplesmente à idade, quando na verdade é a sua postura noturna a principal culpada. Lembro-me de um paciente, o Sr. Manuel, um homem de 70 anos, forte, que sempre se orgulhou de nunca ter tido problemas de saúde. Veio ter comigo queixando-se de tonturas matinais e de uma estranha sensação de dormência no lado esquerdo do rosto que aparecia e desaparecia. Durante a nossa conversa, ele mencionou casualmente que dormia de barriga para baixo desde sempre. Era a única forma de conseguir adormecer. Fizemos alguns exames e descobrimos que ele tinha um estreitamento significativo na artéria carótida direita. A posição em que dormia estava a agravar a situação a um nível perigoso, causando pequenos ataques isquêmicos transitórios, que são como mini AVCs,
os sinais de alerta que o corpo lhe estava a dar. Felizmente, conseguimos intervir a tempo. A primeira coisa que lhe pedi para mudar foi a sua posição de dormir. Não foi fácil, foi uma luta de várias semanas para se habituar, mas a mudança salvou-lhe a vida. As tonturas desapareceram. A dormência nunca mais voltou. Histórias como a do Sr. Manuel mostram que este não é um risco teórico. É real e afeta pessoas como você. Por isso, o primeiro passo, o mais fundamental, é tomar a decisão consciente de abandonar o hábito de dormir de bruços. Pode parecer uma tarefa impossível, mas prometo que com as estratégias certas, o seu corpo vai adaptar-se. Agora que compreendemos o perigo, a pergunta natural é: então, como devo dormir? Vamos falar sobre as alternativas seguras e como fazer a transição de forma suave e eficaz. A posição mais recomendada pelos especialistas em neurologia e coluna é dormir de costas. Quando se deita de costas com o apoio certo, a sua cabeça, pescoço e coluna vertebral mantêm-se numa posição neutra. Não há torções, não há compressões indevidas nas artérias ou nos nervos. O seu peso corporal fica distribuído de forma uniforme, aliviando a pressão sobre as articulações. Para que esta posição seja perfeita, há 2 segredos. O primeiro é a almofada da cabeça. Não pode ser demasiado alta, pois isso empurraria o queixo em direção ao peito, dobrando o pescoço para a frente. Também não pode ser demasiado baixa, deixando a cabeça cair para trás. O ideal é uma almofada que preencha o espaço entre o seu pescoço e o colchão, apoiando a curvatura natural da sua cervical. Existem almofadas cervicais, com um formato ondulado, que são excelentes para este fim. O segundo segredo, e este faz toda a diferença para o conforto, é colocar uma almofada pequena debaixo dos joelhos. Este pequeno gesto alivia a tensão na zona lombar, permitindo que a sua coluna relaxe completamente. Para quem sofre de azia ou refluxo, dormir de costas com a cabeça ligeiramente elevada pode também ser uma bênção. Contudo, sei que muitas pessoas ressonam mais quando dormem de costas. Se for o seu caso, ou se simplesmente não consegue adaptar-se a esta posição, a segunda melhor opção é dormir de lado. Mas também aqui há uma forma correta de o fazer. A prioridade é manter a coluna direita, desde o pescoço até a anca. Imagine uma linha reta a percorrer o seu corpo. Para isso, a sua almofada tem de ter a altura certa para preencher o espaço entre a sua orelha e o ombro, mantendo a cabeça alinhada com o resto da coluna. Se a almofada for demasiado baixa, a sua cabeça pende para baixo. Se for demasiado alta, pende para cima. Ambas as situações criam tensão no pescoço. Outro truque de ouro para quem dorme de lado é colocar uma almofada firme entre os joelhos. Isto impede que a perna de cima caia para a frente, o que torce a anca e a zona lombar. Ao manter as pernas paralelas, alinha as ancas e estabiliza a pelvis, o que resulta num conforto muito maior e menos dores. Há até um debate sobre qual o melhor lado para dormir. Muitos especialistas recomendam o lado esquerdo, pois pode ajudar na digestão e na circulação, devido à posição dos nossos órgãos internos. Mas o mais importante é encontrar uma posição lateral que seja confortável e sustentável para si. Fazer a transição de dormir de bruços para uma destas posições é um processo. O seu corpo está habituado a um padrão. Uma técnica que ajuda muitos dos meus pacientes é a chamada técnica da fortaleza de almofadas. Se quer começar a dormir de costas, rodeie-se de almofadas dos lados para impedir que o seu corpo se vire instintivamente durante a noite. Se o seu objetivo é dormir de lado, coloque uma almofada grande à sua frente para abraçar, o que simula a pressão no peito a que estava habituado ao dormir de bruços, e outra almofada grande nas suas costas para o impedir de rolar para a posição antiga. Seja paciente consigo mesmo. Se acordar à meio da noite e se encontrar de barriga para baixo, simplesmente corrija a posição com calma e volte a adormecer. Não é uma falha. É parte do processo de reaprendizagem do seu corpo. Lembre-se que cada noite que consegue dormir numa posição mais segura é uma vitória para a saúde do seu cérebro. Proteger o seu cérebro durante o sono vai muito além da simples posição em que dorme.
É sobre criar um santuário de descanso, um ambiente e uma rotina que promovam uma noite segura e profundamente restauradora. Tendo já estabelecido a importância de dormir de costas ou de lado, vamos agora aprofundar outros hábitos que, em conjunto, formam uma poderosa barreira de proteção contra os AVCs e outros problemas neurológicos. Pense no seu quarto. Deve ser um refúgio de tranquilidade. A temperatura é um fator surpreendentemente importante. Um quarto demasiado quente pode perturbar o sono e aumentar a frequência cardíaca, enquanto um quarto ligeiramente fresco, por volta dos 18 graus Celsius, ajuda o corpo a baixar a sua temperatura interna, um sinal natural para adormecer profundamente. A escuridão também é fundamental. A luz, especialmente a luz azul dos ecrãs de telemóvel, tablet ou televisão, engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é dia e suprimindo a produção de melatonina, a hormona do sono. Tente desligar todos os ecrãs pelo menos 1 hora antes de se deitar. Em vez disso, crie um ritual relaxante. Pode ser ler um livro com uma luz suave e amarelada, ouvir música calma, tomar um banho morno ou beber um chá de camomila ou cidreira, que são conhecidos pelas suas propriedades calmantes. Este ritual funciona como um sinal para o seu corpo e mente, indicando que está na hora de desacelerar e se preparar para descansar. A hidratação ao longo do dia é vital para a saúde cardiovascular, pois ajuda a manter o sangue fluido. No entanto, evite beber grandes quantidades de líquidos nas 2 horas antes de ir para a cama, para não ter de interromper o sono com idas à casa de banho. E por falar em dieta, o que come durante o dia, especialmente ao jantar, tem um impacto enorme. Jantares pesados, gordurosos ou muito condimentados podem causar indigestão e refluxo, perturbando o seu descanso. Opte por refeições mais leves, como uma sopa de legumes, um peixe grelhado com salada. Alimentos ricos em magnésio, como amêndoas, sementes de abóbora e espinafres, são excelentes porque o magnésio é um relaxante muscular natural. O exercício físico regular é um dos melhores remédios para o sono, mas o timing é importante. Fazer exercício intenso perto da hora de deitar pode ser demasiado estimulante. Tente fazer a sua atividade física mais cedo durante o dia. No entanto, alguns alongamentos suaves ou yoga leve antes de dormir podem ser maravilhosos para libertar a tensão muscular, especialmente no pescoço e nas costas, preparando o corpo para uma posição de sono mais saudável. E agora, a dica surpreendente que lhe prometi no início. Preste atenção à sua respiração. Antes de adormecer, deitado já na sua nova posição segura, experimente a técnica de respiração 4-7-8. Feche a boca e inspire calmamente pelo nariz enquanto conta mentalmente até 4. Segure a respiração enquanto conta até 7. Depois, expire completamente pela boca, fazendo um som suave enquanto conta até 8. Repita este ciclo 3 a 4 vezes. Esta técnica de respiração é um tranquilizante natural para o sistema nervoso. Aumenta a quantidade de oxigênio no sangue, abranda o ritmo cardíaco e ajuda a libertar a mente das preocupações do dia. É uma ferramenta incrivelmente simples e poderosa para o ajudar a adormecer mais rápido e a entrar num estado de sono mais profundo e protetor. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes fazem uma diferença enorme. Não se trata de fazer tudo na perfeição de um dia para o outro. Trata-se de dar um passo de cada vez na direção certa. Cada um destes hábitos, desde a escolha da almofada até a sua última respiração antes de adormecer, é um ato de amor e cuidado para com o seu cérebro. Você tem o poder de tornar as suas noites não apenas num período de descanso, mas num tempo de cura e proteção ativa. A sua saúde está verdadeiramente nas suas mãos, mesmo quando está a dormir. Partilhe nos comentários abaixo qual é a sua posição de dormir e se já tentou mudá-la. A sua experiência pode ajudar outra pessoa. Se achou esta informação útil, por favor, deixe um gosto neste vídeo e subscreva o canal para mais conselhos de saúde que podem realmente fazer a diferença. Viva a sua vida da melhor forma, em todas as idades, com saúde e sabedoria.